Tudo começou em 2006, quando a banda lançou seu álbum de estreia, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Antes mesmo de lançar seu álbum de estreia, a banda já enchia uma galera de expectativa. Os EPs compartilhados na internet fizeram o Arctic Monkeys a maior promessa da música britânica dos anos 2000. Logo quando eles lançaram o primeiro disco, tudo que eles pensavam era como compensar a espera e ainda assim surpreender. O disco foi uma avalanche de euforia. A sonoridade pulsante trazia uma mistura entre o recém-retomado indie rock de Nova York com aquelas referências britânicas como The Clash. Apesar do álbum soar um pouco mais intuitivo e espontâneo, dá pra você perceber as escolhas que eles fizeram sobre como que eles queriam que seu som fosse reconhecido. Principalmente a forma como eles alternavam de passagens melódicas para os refrões explosivos. Músicas como When the Sun Goes Down e Marty Boom mostram exatamente isso. Apesar de não trazer grandes mudanças, o segundo álbum dos Monkeys revela uma banda que resolveu meio que tirar um pouco o pé do acelerador e que conseguiu evoluir bastante. Músicas como Balaclava e Teddy Picker demonstram essa evolução criativa da banda, tirando um pouco essa cara de jam, de garagem, que realmente cercava algumas músicas do primeiro disco. Assim os riffs ficaram de uma forma mais marcante, seja de uma maneira mais clara, como em Fluorescent Adolescent, ou em temas mais pesados, como Brian Storm. O humor da banda também muda nesse disco. Nele, o Alex Turner não sente vergonha nenhuma de compor músicas mais sentimentais, como por exemplo a Only Ones Who Know. Outro aspecto evolutivo de Favorite Worst Nightmare é que a banda começa a vislumbrar seu futuro promissor, investindo em canções com mais caras de hinos. Daí surgiram algumas canções de rock de arena em potencial, como 505 e a própria Brainstorm, que trazem essa atmosfera mais festival do que uma atmosfera de garagem que era bem predominante no disco anterior. O terceiro álbum da banda, o Humbug, foi lançado em 2009 e mudou totalmente o rumo da banda. Depois de superar as expectativas, sendo mais que uma simples promessa, eles queriam realmente começar do zero e nisso eles entraram em contato, falaram assim: alô Josh Homme, tudo bem? Vamos gravar um disco aí? Quer produzir o nosso disco? Nessa nova condição, o Josh Homme leva a galera lá pra Califórnia pra gravar no deserto da pequena cidade de Joshua Tree. O Josh realmente entendeu o que a banda queria, ao invés dele ficar mimando eles, ele realmente procurou introduzir a banda ao máximo do ambiente que eles estavam, e com isso rolou uma mudança bastante significativa pro futuro da banda, que foi a performance vocal do Alex Turner. A partir desse disco ele se importa muito mais com a sua performance vocal, e ele entende que sua voz não é apenas um veículo de transmissão de letras, mas também uma parte importante da construção estética sonora da banda. Uma das coisas mais legais do Humbug é esse contraste que a banda consegue fazer através das sonoridades das suas músicas. Temos, por exemplo, Cornerstone e Pre-Versus como peças realmente fundamentais na composição do álbum, mesmo assim sendo tão diferentes. Nessa fase, eles já não viam os Estados Unidos como uma alternativa de fonte de inspiração, mas como a principal fonte de inspiração. O lance dos motoqueiros dos anos 50, da ensolarada da Califórnia e das modelos americanas, fez o Alex Turner e companhia meio que aderirem a esse visual à la James Dean e Gene Vincent. O resultado foi meio que uma continuação do Humbug, porém com um aspecto mais ensolarado e glamouroso do que seu antecessor. Com isso, o Sunken Sea traz faixas menos despretensiosas, com um plano de fundo menos complexo. Faixas como The Hellcat Spangled Shalala, que deixam de lado de vez esses meninos tímidos e envergonhados de Sheffield, que agora são caras mais descolados, que namoram modelos da ensolarada Califórnia. Logo, não seria exagero de dizer que o Sunken Sea realmente influenciou o futuro da banda, mas digo mais na parte pessoal e visual dos integrantes do que na música em si. Aqui dá pra entender bem o que queremos dizer, que o Sunken Sea influenciou mais nas intenções e ambições da banda do que realmente no próprio som. Até porque se não fosse a visão estética do Sunken Sea, o Arctic Monkeys provavelmente jamais teria chegado no AM. Diante desse cenário, o produtor James Ford encontrou a banda com vontade de fazer um álbum mais ambicioso, mas ainda meio que procurando ali seu caminho, tentando se achar, sabe? As coisas foram ficando claras quando a banda compôs Are You Mine? A partir daí o James Ford ele meio que enxergou uma estrutura surgindo, a de um rock com riffs lentos e pesados,
sofisticados que soassem pegajosos aos ouvidos. Isso foi se expandindo com novas ideias, como a influência do hip hop e também de estruturas melodiosas de R&B. Músicas como Library Picture já meio que não tinham mais espaço, e ao invés disso, o peso da guitarra foi transferido meio que para outras músicas, como por exemplo a Arabella. Mas a parte vocal é provavelmente a mais encantadora do álbum, porque ela meio que trouxe um elemento novo aos fãs da banda, que é o estilo dos backing vocals, que foram altamente influenciados pelo R&B recente. O Arctic Monkeys mais uma vez atingiu a sua própria missão e enfim ele conseguiu ser reconhecido na América como a principal banda do momento. O sexto álbum da banda começou a surgir quando o Alex ganhou um piano de presente no seu 30º aniversário. Nesse momento ele se volta ao piano buscando novas inspirações. E o mais da hora disso foi meio que todo mundo abraçou essa ideia nova do Alex e entra em cena o sexto álbum do Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino. O conceito por trás do álbum é de um hotel, cassino, resort na lua, o que traz uma série de questionamentos sobre a raça humana em si. A começar a forma que a chegada do homem à lua, antes vista como parte da evolução científica do homem, se tornou um dos muitos produtos do consumismo. O mais interessante da introdução do piano é que, diferente do que muitos achavam, o Alex conseguiu direcionar o piano para uma sonoridade muito distante do piano rock com as suas baladas. Ao invés disso, ele propôs algo que remete ao lounge e ao jazz, algo bem experimental. O Alex gravou boa parte do disco, bem como cuidou da parte gráfica do álbum e também da produção junto com o James Ford. Logo, não seria exagero de dizer que ele realmente direcionou a banda e colocou aonde ele queria. A evolução do Arctic Monkeys é uma das coisas mais importantes que aconteceram na música recentemente. Se depois do AM o destino do Arctic Monkeys era imprevisível, agora se torna um oceano de possibilidades.